porque não seria a doutrina que creio, e eventualmente eu estaria fazendo... por isso eu não poderia voltar para esse filho espiritual que eventualmente eu tive lá dentro, porque essa doutrina não é o que eu creio, então eu não poderia fazer lá porque eu estou obedecendo a Deus, né? Outra experiência espiritual porque eu não... porque não seria a doutrina que eu creio, e lá eu seria... não forçado, mas eu seria levado, eventualmente, a fazer práticas com as quais eu não concordo, e com base numa fé que eu não acredito. E até por fraqueza espiritual, eventualmente eu cederia eventualmente a prestação de culto ou outras coisas que eventualmente até mesmo outros deuses falsos, mas apenas para não desagradar pessoas, ou seja, mesmo não acreditando nesse deus falso. Então, no final, pode ser que eu acabasse fazendo isso novamente. Então, quer dizer, não seria a situação ideal. Outra que espiritualmente as coisas não funcionam assim. Vocês estão errados em relação a resultado, em relação ao que realmente ocorreu, apenas para poder eventualmente lançar falsas informações contra mim. Não se tem filhos espirituais sem que a primeira pessoa saiba disso antes, no sentido de que haja desejo de que isso ocorra. Então, de maneira nenhuma, eu desejei deixar nenhum tipo de construção ou um construto espiritual lá dentro com base na minha personalidade. Pelo menos no sentido espiritual de que uma nova pessoa, um novo espírito nascesse, sei lá como, a partir de qualquer tipo de experiência espiritualizante que eu tivesse lá. Então não existe isso. Se o cara não concorda, e se ele não só não concorda, ele nem sabe dessa possibilidade, então não existe, cara. Não existe isso. É doideira da cabeça dessa pessoa. Não se tem filhos espirituais sem que a pessoa saiba disso antes. Então não existe isso. Não existe isso. Ou seja, ela deve desejar ter filho espiritual antes e saber desse processo. Então são duas coisas aqui. Antes. Então ela deve saber. Ah, outra coisa. Não só isso, ela tem que saber do método, porque se eventualmente é feito algum tipo de, entre aspas, pacto para que surja, para que nasça algum tipo de pessoa espiritual lá dentro, a pessoa que eventualmente participa dessa, como é que eu posso dizer, desse tipo de cerimonial, ela tem que saber qual é o resultado disso, senão não tem como nascer filho espiritual. É impossível, não existe. Então, ó, ela deve saber, deve desejar primeiro, ela tem que conhecer o método. Em terceiro lugar, ela tem que aplicar o método. Então não adianta você aplicar o método e não sabe qual é o resultado. Porque daí você, está tendo um filho que você não deseja. Justamente, por exemplo, se fosse pensar na questão sexual, é diferente, porque você sabe da possibilidade que vai nascer um filho a partir do momento que você faça sexo. Então você tem que fazer o método, você tem que saber do resultado do método, e eventualmente você tem que desejar. Claro, pode eventualmente ocorrer filhos a partir do momento que as pessoas não desejem, né? Mas de qualquer forma não, porque a pessoa tem que saber que aquilo eventualmente é uma atitude sexual. No caso do sexo, as pessoas sabem que aquilo pode gerar, entre aspas, o risco de vida. Esse sim, o verdadeiro risco de vida, o risco de nascimento. Eu não sabia de risco de nascimento nenhum. Então não tem isso. Não vem. Não, eu já vejo aí algumas coisas, uns filmes, eventualmente, seja na Netflix ou em outras coisas, uns filmes, porque eventualmente alteram ali algumas coisas. Não, porque no final essa pessoa teve um filho. Ah, não, no final ela não queria ter um filho, mas ela desejou ali, durante alguns meses, eventualmente ela desejou alguma coisa, desejou um filho, no final essa pessoa de alguma forma acabou tendo um filho. Ah, não, mas ela desejou ficar comigo durante algum... Negativo. Negativo. Eventualmente fiquei por absoluta necessidade e medo de que eventualmente eu não conseguisse atividade em outro lugar. Isso é falso testemunho de que eu desejei eventualmente dar alguma continuidade como monge, vamos dizer assim, ou qualquer outra função espiritual dentro desse templo. Não lembro, não recordo disso ter ocorrido, até porque antes eu era ateu. Então eu não lembro de ter desejado isso de maneira nenhuma, ou ter gerado qualquer tipo de filho espiritual, se essa é a reflexão, ou se esse é o resultado do pensamento de vocês, essa acusação, portanto, cai por terra. Pá! E se não sabendo ou se desejando, porque no caso espiritual teria que se saber do processo, saber do método. Talvez na sexualidade não precise saber. Em espiritualidade precisa. Em se não sabendo ou não se desejando. E que apenas um desses, ou sem nesse caso, sem um desses elementos, não há como se ter filho espiritual e, portanto, não tenho como machucar criança que eventualmente tenha nascido de mim, criança espiritual, que seria minha filha de alguma forma. E isso não pode acontecer em faltando algum dos elementos do processo.
Portanto, descaracterizando o argumento da paternidade espiritual e, eventualmente, parem de ficar induzindo outras pessoas, ou mesmo até eu, a crer que, eventualmente, eu tenha algum tipo de filho ou filha espiritual e não posso, pelo menos em relação a essa situação, quando frequentei templo de outra religião. E quando, eventualmente, eu não posso ter um, justamente por não dominar, né, ao tempo do ocorrido, os passos para a ocorrência desse processo, ou os passos desse processo acima explicado, portanto, descaracterizando e superando, vez por todas, essa questão, esse argumento. Porque realmente as coisas não funcionam desse jeito. Estava lá apenas para resolver uma situação no final, profissional e de atividades, para não ficar o tempo inteiro naquela circunstância ocioso, portanto, descaracterizando o argumento eventualmente levantado por pessoas que tentaram aí, de alguma forma, me perseguir no que se refere a ter filhos espirituais decorrentes de outra religião, porque partindo da premissa de que, se eventualmente nós estamos aqui, se eventualmente, de alguma forma, nós cativamos algumas pessoas emocionalmente, necessariamente nós somos responsáveis por aquelas pessoas que nós geramos algum tipo de emoção. Em parte, sim, mas não a ponto de gerar uma seriedade tão grande a ponto de gerar, ou a ponto de fazer nascer filhos espirituais dentro de outras religiões, uma vez que toda a cadeia do processo, não basta simplesmente você fazer um cerimonial, toda a cadeia do processo tem que ser dominada, os resultados têm que ser absolutamente conhecidos por parte de quem eventualmente participe dele. Então é isso aí. Então vamos lá. Valeu. Deus é bom, acho que agora estabelecendo mais, e com mais tranquilidade sempre aí, buscando a verdade, estabelecendo aí os critérios, os detalhamentos. E não é simplesmente, não é uma pessoa que eventualmente vai exercer uma determinada religião, uma religiosidade, uma espiritualidade, ou mesmo uma doutrina verdadeira, a bíblica, evangélica. Não é porque você vai fazer qualquer coisa no sentido de agradar a um Deus que necessariamente todos, ou nem agradar a um Deus, porque às vezes você não acredita naquele Deus específico, mas não é justamente por você não acreditar num Deus, ou por não dominar a doutrina, mesmo que você cative as pessoas, não quer dizer necessariamente que todos os resultados espirituais ou espiritualizantes decorrentes desse processo possam ser eventualmente atingidos, portanto, descaracterizando. E parem com essa perseguição tola em relação a dizer que eu sou pai espiritual quando não sou pai espiritual, fora das circunstâncias em que eventualmente eu teria de alguma forma dominar o processo, e mesmo nas situações evangélicas, sempre tentando, trazendo o meu pecado, sempre falando em relação, volte-se para Jesus, volte-se para Deus. Portanto, eu não sei se exatamente posso assumir essa responsabilidade, até porque eu estava lançando a responsabilidade ali sempre para Deus e tal. Eu mesmo me trazia como pecador e como uma pessoa, talvez, vamos dizer, indigna, né? Que poderia até pregar, mas no sentido, olha, tenho pecados também. Não quer dizer que você não possa ser usado para o bem, para fazer o bem. Então, mas justamente sempre dizendo que, olha, eu sou pecador, então não tenho muita condição de eventualmente orientar em tudo. Algumas coisas, alguns raciocínios eu posso fazer. Agora, eu não sei tudo. Eu não compreendo tudo. Então, no sentido espiritual. Talvez por isso realmente se descaracterize esse processo, porque nós não sabemos exatamente, ou pelo menos eu não sabia à época, como eventualmente executar esse processo. E ainda que eu soubesse, depende, porque também teria de haver a questão do desejo. Só pode eventualmente participar de um processo desse realmente, uma vez que a pessoa o desejo, claro, pode até participar, mas se não deseja os resultados espirituais decorrentes e do qual me acusam são absolutamente implausíveis ou impossíveis de serem executados ou atingidos. E é isso aí. Valeu, Deus é bom. Valeu.